Marcelino tem um Olá, bom microfone bem dia, alto. paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui iniciando o estudo da carta de Tiago. E aí eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar dando início. Irmã Rosângela? Amém. Paz, Senhor, para quem eu não falei. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Queremos agradecer, Senhor, por este dia, por mais uma aula, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigada pela vida do irmão Marcelino, dele e do Edgar, que se propõe a nos passar essas aulas. Senhor, abra os nossos ouvidos, como também a nossa mente, para que possamos guardar e aprender sobre a palavra do Senhor. Abençoe nosso culto de hoje, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Então vamos aqui dar sequência. Estão todos vendo aqui adequadamente aí na tela? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Nós estamos então vendo a carta de Tiago, né? Aqui na nossa estante da Bíblia, né? Ela está aqui embaixo, né? Logo depois de Hebreus. A gente vem estudando as cartas de Paulo, mas depois da gente estudar Gálatas, a gente fez uma pausa para estudar Tiago, por conta dos assuntos, né? Que são muito importantes, né? E como a gente sempre faz, né, antes da gente fazer a leitura propriamente dita, a gente tem aqui, estamos vendo no nosso índice, a gente falou do autor, a gente já falou do local, da data, da ocasião, falamos da aceitação da carta, dos destinatários, a gente sempre está dando esse pano de fundo, né, as características, né, o gênero, a estrutura, o conteúdo, a gente fala um pouco sobre isso, né? Para depois a gente começar a ler. E hoje a gente vai começar a ler, a gente já fez toda essa introdução, né? Só passando rapidamente, né? Logo no começo, eu peguei aqui dois versículos de Tiago, né? Que a gente leu e entendeu por que a gente está escolhendo esta carta para estudar assim que a gente terminou a de Gálatas, né? Porque a carta de Gálatas, nós vimos que ela fala sobre a salvação, que é pela fé e não pelas obras. E aqui a gente vê Tiago falando que a nossa fé sem as obras, ela é morta. Então a gente ficou meio assim, fala, não, vamos entender direito. E quando a gente entende direito, a gente vê que uma confirma a outra. E é isso que a gente vai encontrar aqui. Hein? Bom, e aí, inclusive, a gente leu já esses dois versículos, aqui em Tiago 2, né, no versículo 14, irmã Queda, acho que o seu microfone deve estar aberto. Aqui no capítulo 2, onde a gente tem o versículo 14, né, que a gente leu aqui, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Né? Então, aqui eu até grifei, né? A gente já falou, mas é bom reforçar. Quando ele fala que a fé pode salvar, ele não está falando da fé verdadeira, ele está falando aqui da fé que não é a verdadeira. Então, ele falou assim, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, aqui nós vamos encontrar isso. Ele está falando que a fé que vai salvar é a verdadeira. Tem alguém que só fala que tem fé, mas não tem a evidência de que ele realmente tem a verdadeira fé. É essa fé que não vai salvá-lo. Então, é isso que a gente vai encontrar na carta. E aí, a gente viu aqui na carta, a gente foi estudando o autor, né? A gente viu dos Tiagos, né? Que quem foi o Tiago que escreveu a carta foi o irmão de Jesus, a gente já viu isso, né? A gente viu que, inclusive, o irmão de Jesus, ele foi um grande líder da igreja primitiva, né? E é esse Tiago, o irmão de Jesus, que só foi seguir Jesus depois da sua ressurreição, ele se tornou um líder.
né? E a gente comentou sobre isso lá na reunião do concílio, inclusive, né, de Jerusalém, a liderança dele. E inclusive, uma coisa interessante que eu não mencionei domingo passado, mas é bom a gente saber, que esse grego que ele usa, o grego que ele usou nessa reunião, lá nessa época do concílio, é o mesmo grego que está na carta. Então, é mais uma evidência de que essa carta realmente se trata do irmão de Jesus, né? A gente também falou que ele viveu lá em Jerusalém, né? Que essa carta foi datada mais ou menos de 44 depois de Cristo, e ele viveu o ministério dele lá em Jerusalém. Então, é lá que ele viveu. E a gente falou um pouco também sobre a demora, a hesitação em canonizar essa carta, né? A gente viu os motivos, né? Mas, graças a Deus, ela permaneceu. É uma carta muito importante, ela tem muitos ensinamentos, né? E esses ensinamentos são importantes que a gente vai estar vendo aqui durante o nosso estudo. A gente viu também que ela é dirigida para todos os cristãos que estão ali fora de Jerusalém, que eles foram dispersos através da perseguição. Então, ela não é uma carta direcionada a uma igreja, a um povo específico, não. Ela é geral, assim como tem outras cartas também aqui no Novo Testamento, onde são dirigidas assim para pessoas em geral. Não é uma coisa específica, como aconteceu, por exemplo, com as cartas de Paulo, onde ele dirigia a carta dele ou para uma pessoa, ou para uma igreja, ou, como foi no caso de Gálatas, um conjunto de igrejas. Né? Foi ali para a região da Galácia, ali onde tinha 4 igrejas. Né? A gente viu isso, né? Que ela era muito dirigida para os crentes judeus que tinham sido dispersados. Né? E também, além do destinatário, né? A gente viu também algumas características na nossa carta, né? A abrangência dela são vários temas, não é um tema específico que ele está tratando. Ele usa de um ensinamento tradicional na época, né? Inclusive, ele usa aquela figura de linguagem que a gente falou aqui, diatribe, né? Que é onde você coloca perguntas e respostas juntas, que é um modo de estar ensinando, né? Do tipo assim, você não sabe que se você fizer isso vai acontecer aquilo, você não sabe que não pode fazer isso por causa disso, né? Quer dizer, já é um ensinamento, já é um questionamento dirigido a um ensinamento, né? E na organização da carta, quando a gente foi falar dela, não tem uma organização, né? Ela trata de vários assuntos, vários temas, e a gente vai vendo esses temas aí de acordo com o que ele vai aparecendo. Então, se é assim, o gênero da carta passa a ser comparado ao livro de Provérbios. Por quê? É um livro de ensinamento, passa de um assunto para o outro e vai. É uma coletânea, né? A estrutura dela é uma coletânea, né, de blocos de ensinamentos, e muitas vezes não tem relação entre um ensinamento e outro. Então, é uma coletânea de componentes. Então, no conteúdo da carta, a gente vai ver mais prática do que teologia. A gente vai ver mais a ética, a forma da nossa, como a gente deve viver. Nós vamos ter a dica da nossa vida prática, né? É isso que a gente vai ver. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso viver? Como é que está o nosso testemunho, né? Então, ele fala de teologia, ele fala, a gente deu um exemplo aqui, mas não é o foco dele. Tem alguns temas que são teológicos, né? Ele fala de Deus, fala de escatologia, fala de lei, da sabedoria divina, da fé. Ele fala, mas o foco dele é nas nossas ações, certo? Então é isso que a gente está vendo e que a gente vai ver agora dentro desse conteúdo. Ela vai ser mais lida mais com a ética do que com a teologia, tá bom? E aí, então, aqui, antes de iniciar a leitura aqui do capítulo 1, tem aqui um versículo que eu deixei aqui, nesse último slide aqui, antes da gente começar, que é o Gálatas 5:25. Lembra que a gente acabou de finalizar o estudo de Gálatas e
e Paulo diz que se a gente vive no Espírito, a gente também tem que andar no Espírito. Então, a gente aprendeu com Paulo, na carta de Gálatas, que a gente viu o fruto da carne e o fruto do Espírito. Então, esse fruto de Espírito quer dizer que a sua fé em Jesus, ela é verdadeira. Ela produz uma transformação na nossa vida. Então, se a gente teve fé, se a gente realmente a gente está vivendo o Espírito, a gente acredita em Jesus, e aí o Espírito Santo, ele vai atuar na nossa vida, a gente vai ser transformado e vai gerar o quê? O fruto do Espírito. Então, Paulo deixou aqui no final, ó, andemos no Espírito. Então, as nossas ações, elas têm que ser o quê? O fruto do Espírito. Então, agora aqui em Tiago, ele fala assim, então vamos ver se o que a gente faz, as nossas ações, elas são fruto do Espírito? Porque se não for, então a sua fé é fraca. O seu espírito está fraco. Então, olha que dica importante nós vamos encontrar aqui em Tiago. Se a gente aceitou Jesus, se a gente está se transformando, se a gente está transformando a nossa vida e vivendo como Jesus nos ensinou, então o fruto do Espírito, as nossas ações, os nossos testemunhos, eles vão ter que ter coerência. Vão ter que ser coerentes com o ensinamento de Jesus. E é isso que nós vamos ver. Bacana, né? E aí ele vai falar de alguns temas, né? Ele vai falar sobre resistência, sobre as provações, sobre o período que a gente vai estar sofrendo, como é que a gente precisa aguentar isso. Precisamos ter sabedoria para passar pelo vale. Ele vai dar também vai falar sobre a pobreza e riqueza. Quando ele fala sobre isso, o foco dele é falar na transitoriedade da nossa vida. Nossa vida é passageira. Por isso que a gente não deve dar importância devida a esse tipo de coisa. Mas o foco principal é a verdadeira fé. O que ela produz? O que a verdadeira fé deve produzir na nossa vida? E se não está produzindo, realmente essa é uma carta para a nossa reflexão. E aqui no capítulo 1, que nós vamos começar aqui a leitura, ó, do capítulo 1, do versículo 1 até o 27, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos ler e debater, do versículo 1 até o 27, nós vamos falar das provações, né? Dos benefícios que ela traz para a gente. A gente vai falar sobre sabedoria para poder passar pela provação. A gente vai falar sobre a transitoriedade da nossa vida terrena, né? A gente vai ver a origem do pecado, para quê, de onde vem isso? E a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos falar também da origem do bem. A gente vai falar sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente vai falar sobre Deus agindo na nossa vida. A gente vai falar dos dons que recebemos de Deus para o seu propósito. Será que nós estamos adequados a isso? Estamos desenvolvendo, né, corretamente o que a gente precisa para o propósito de Deus? E aí depois ele vai falar também da palavra. Estamos praticando a palavra? Então, é muito, assim, ensinamento prático. Já no capítulo 1, nós vamos ver todos esses temas aqui, hein? Então, tá muito bacana, hein? Então, vamos começar a leitura. Eu vou ler aqui, né, desde o capítulo 1 até o 27, eu vou fazer a leitura, né? E a gente vai começar as considerações aqui, nossos comentários. Antes de eu iniciar, alguém quer falar alguma coisa? Ou alguma pergunta sobre alguma coisa que a gente já viu e não ficou muito claro? E não tendo pergunta, eu vou começar aqui a leitura, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Por quê? Ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece. E a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz ou justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só quanta coisa já no capítulo 1, hein? Então vamos começar aqui já lá no início, né? O que a gente está vendo sobre a verdadeira fé? O que a verdadeira fé ela vem transformar, ela vem gerar na nossa vida. Então nós estamos vendo aqui, inclusive, Tiago, ele vem confirmar aqui os ensinamentos de Jesus. Tanto que muitos dos estudos já verificaram que tem uma relação muito grande com os ensinamentos de Jesus. Lembra que a gente colocou aqui um quadro onde a gente relacionava o ensinamento de Jesus lá no Sermão da Montanha com os ensinamentos aqui da carta de Tiago? Então, já aqui no capítulo 1, a gente já tem essa relação. A gente já tem aqui um paralelo entre o ensinamento de Jesus e aqui a carta de Tiago. Mas vamos lá, vamos começar aqui já no comecinho, quando ele fala das provações. O primeiro versículo, ele faz a saudação e aquilo que a gente já conversou antes, a gente já leu esse versículo.
onde Tiago fala, eu sou Tiago, sou servo de Deus do Senhor Jesus, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, ele não fala assim que eu sou irmão de Jesus, né? Ele fala, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus. Então, aqui, de cara, ele já está reconhecendo, né, Jesus. Ele não está simplesmente falando, eu sou o irmão de Jesus. Não. Eu sou o servo do Senhor Jesus. E aí ele se dirige a todos os cristãos que estão, que foram dispersos, e ele faz essa saudação. E aí ele começa a falar das provações. Então, esses primeiros versículos aqui, do versículo 2 até o 4, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por provações. Então, já no versículo 2, ele fala que a gente tem que ter alegria no passar das provações. Então, vamos entender isso, né? Por quê? Por que isso, né? Alegria em meio às provações. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, no versículo 10 e versículo 12, alguém pode ler Mateus 5, o versículo 10 e o 12? Do 10 ao 12? Mateus 5. Quem tiver aí com a Bíblia aberta, quiser. Mateus 5? No Mateus 5, lê o 10, o 11 e o 12. Tá. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. É isso? Amém. Obrigado, irmã. Grande é o galardão que está no céu. Então, essa alegria que ele fala aqui nas provações nós que somos cristãos e que aceitamos Jesus e que vamos ter uma vida transformada, uma vida em Cristo, nós vamos sim passar por provações. E o que o Tiago quer dizer aqui é que a gente tem que ter essa alegria de passar nessas provações, porque a gente vai confirmar, a gente está dentro do propósito de Deus. E aqui Jesus está falando que o nosso galardão lá no céu é muito grande. Então, essa alegria de saber que o que a gente tem para receber, a nossa recompensa é grande. Essa é a alegria que a gente tem que ter no meio a provações. Então, para que a gente seja confirmado a nossa fé. Quem levantou a mão? Pastor Cláudio Giovanni. Então, Marcelino, eu acho que a gente tem que ter uma coisa bem clara na nossa mente, porque quando ele fala aí da aprovação, ele está falando da aprovação por causa do Evangelho, né? Por causa de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou dar um exemplo assim, a pessoa está dirigindo sem habilitação, a polícia prende o carro, prende a carta, faz um monte de multa, para falar, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo provado. Não, isso não é uma aprovação. Isso é uma consequência do seu erro, do que você estava fazendo de errado. Não é uma aprovação. A aprovação aqui que ele está falando é de você ser perseguido por causa da sua crença, por causa da sua fé em Deus. Da aprovação que ele está falando é quando, às vezes, você está fazendo tudo certinho e você vê que as coisas não estão andando conforme você gostaria. E desde que você esteja realmente ali seguindo os caminhos de Deus, fazendo as coisas tudo certinha, e parece que tudo está dando errado. É essa aprovação. Que mesmo você estando firme em Deus, você vai passar por dificuldade. Mesmo você orando, clamando a Deus, você vai passar por luta, você vai passar por dores. É essa aprovação. Não uma aprovação por consequência de um ato errado seu. Que às vezes a gente, vamos dizer assim, a pessoa às vezes é uma pessoa que não consegue deixar de falar da vida do outro. A pessoa vira e mexe, está falando da vida do outro. Aí começa a acontecer um monte de coisa, ela fala, eu estou sendo provado, inimigo. Não, irmão, você está colhendo aquilo que você está plantando. Então, é a aprovação por causa do evangelho, por causa da sua crença, por causa da sua fé em Deus.
que às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, mesmo estando firme com Deus. É nisso que ele está falando, se alegre. Se a sua provação está sendo, mas você está firme em Deus, se alegre, como você falou, porque você vai ter a vida eterna. Se alegre porque você tem direito à salvação. Então a sua alegria tem que estar nisso. Isso, exatamente. E se alegre porque você está sendo transformado, se alegre porque Deus tem um propósito para você e ele precisa que você seja moldado. Ele tem propósito para a gente. Ele nos dá muitos dons e ele nos molda, e muitas vezes a gente tem sim que passar isso para que a nossa, para que sejamos perfeitos. É aqui e ele fala isso no próprio versículo 4, para que a hora que a gente confirmar a nossa fé, nós vamos ter uma ação completa nessa transformação, nós vamos ser perfeitos. E a gente tem que ver que essa provação, essa transformação, né, o pastor Vani já mencionou em outras vezes, é um processo. A gente tem que estar buscando, né, a perfeição. É difícil ser perfeito, mas a gente sabe que é um processo. E aí a gente tem que ter, durante esse processo, a gente tem que ter essa alegria, né, essa alegria que vem do alto. Irmã Rosângela levantou a mão. Posso falar? Pode. Pergunta para o pastor Vani. É diferente assim, das perseguições que a gente tem no serviço, qualquer coisa que a gente vai fazer, é diferente, pastor? É só na religião que fala que devemos ser alegres até mesmo nas provações, isso a gente sabe, mas é diferente da provação que passamos com as coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, com a perseguição da igreja? É que, na verdade, aí ele está se referindo mais a isso. Mas é lógico, porque nós vamos passar por provações, sim, mesmo a gente não plantando. Como você falou, às vezes perseguição no trabalho, às vezes coisas que dão erradas, às vezes coisas que não dão certo, às vezes a gente acha que aquilo era o que Deus tinha para mim, que aquilo vai dar certo, e você vai chegar na hora, não era nada disso. Então são coisas que acontecem na vida da gente, porque Deus falou o quê? Nesse mundo terei aflições. Então nós vamos passar por problemas, sim, por problemas que todo mundo passa, problemas de família, problemas de doença, mas nem tudo é uma perseguição do inimigo. É isso que eu estou falando. Nem tudo é coisa do diabo. São coisas da nossa vida, são coisas do cotidiano. Você não se dá bem com uma pessoa no serviço, essa pessoa às vezes começa a te perseguir. É lógico que você vai orar para Deus, para mudar o coração daquela pessoa, para transformar aquela pessoa, para resolver esse problema. Mas são coisas que nós vamos passar igual a todo mundo. Não é só porque nós estamos firmes em Jesus, nós acreditamos em Jesus, nós buscamos tal, que a gente está livre dos problemas cotidianos. Nós também temos esses problemas cotidianos. Verdade. Só que o que ele está falando ali é da perseguição, das provações por causa da fé, das provações de seguir a Jesus. Entendeu? Que são diferentes dos nossos problemas cotidianos, que a gente também tem que buscar a Jesus, também tem que estar na presença de Deus, porque é Ele que vai nos confortar. Por isso que ele fala, né? Que você vai ser alegre mesmo assim, mesmo com todo problema. Você passou aí por esse problema de quebrar a perna. Isso não quer dizer que é uma perseguição, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa pode quebrar a perna, pode ter um problema. Sim. Mas Deus te confortou, você foi alegre mesmo assim, a sua netinha não se machucou. Glória entendeu? a Deus. Então, é nesse tipo de coisa, nós vamos passar por todos esses problemas, mas nem tudo é uma aprovação por causa da nossa fé. Sim. Muitas coisas são problemas que realmente acontecem, são problemas de cotidianos que nós temos e que nós temos que estar alegres porque nós temos firmeza em Deus. Tá certo. Marcelino, Pode falar, pastor. só para concluir isso que o Rony está falando, o primeiro versículo já fala assim, olha, Tiago, servo do Senhor Jesus, dá 12 tribos que andam dispersas. Por que foram dispersas? Isso porque vocês estão comentando. Eles foram dispersos, foram perseguidos, porque aceitaram a fé cristã. E quando aceitaram a fé cristã, eles foram dispersos para outros países. Aí, fala, puxa vida, mas que coisa, estava tão firme naquele país e foram dispersos para outros países.
Olha só aqui que Deus permitiu e fez, né? Eles foram perseguidos, eles foram obrigados a sair daquele país, daquela região, porque estava concentrada a fé ali. E eles saíram, e o evangelho foi o quê? Divulgado em outros países. É isso que Deus faz. E realmente existe, como o Vânia estava comentando, várias provações. Isso é uma provação que você, né, plantou alguma coisa errada, né? Aí existe a provocação. O Vânia falou, falar de alguém, começar a criticar. Isso, por que você vai passar por provação? Porque a sua fé não é perfeita. Não é perfeita. Então, por isso que nós temos que ter muita cautela, tudo que nós falamos, as palavras nossas devem ser de branda, devem ser para abençoar, e muitas coisas que nós fazemos, às vezes, né, por um descuido nosso, ou pela nossa natureza, ou por erro nosso mesmo, de ficar criticando, falando coisas que não deve, logicamente vai ter uma consequência. Mas nesse texto aqui, é realmente a fé cristã. Ele estava numa região, e por causa de aceitar a fé cristã, eles foram o quê? Perseguidos, e eles foram obrigados a sair daquela região. Mas, contudo, eles saíram, olha só, para divulgar também, que Deus permitiu, porque não fica aqui, não. Por exemplo, nós vamos ter agora um evangelismo. Né? Vamos ficar só na nossa igreja? Não, vou sair fora da igreja. Vamos levar a palavra fora da igreja. Mais ou menos é isso que aconteceu com eles também. Amém. 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 E aí também, só complementando, quando a gente está passando por alguma dificuldade com outra pessoa, a gente vai ver muito isso também, é como é que a gente deve reagir diante dessas situações também. Então, a forma com que a gente reage diante das situações adversas, independente do que seja, se foi por uma aprovação, se foi por alguma coisa que a gente fez errado, se foi por uma coisa que vem do nosso cotidiano, assim, como é que nós agimos diante disso? Né? Isso também é uma evidência que Tiago coloca, se a nossa fé é verdadeira. Então, quando a gente reage a essas situações, quando a gente reage a uma pessoa que está nos perseguindo, como é que a gente reage quando alguém, né, faz algum mal para a gente? Isso também vai evidenciar como é que nós estamos espiritualmente fortalecidos ou não. Essa reação nossa é que vem dizer se a gente está realmente com a fé verdadeira ou não. Então, isso é bacana para a gente fazer nossas reflexões da forma com que a gente está agindo. Será que eu estou agindo de acordo com o que Jesus ensinou? Será que eu estou conseguindo controlar meus sentimentos? Será que eu estou conseguindo ter sabedoria na hora de agir? Será que eu estou conseguindo ter sabedoria para entender o que eu estou passando? E aí, no próximo bloquinho, vem aqui Tiago falando sobre essa sabedoria para a gente passar por esses problemas. E aqui ele vem, né, no versículo 5 até o 8, né, ele vem falar de sabedoria. Aqui fala assim, ó, se a gente precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, a gente precisa da sabedoria que vem do alto. Porque muitas vezes a sabedoria terrena, ou a sabedoria nossa aqui, que a gente acha que é o melhor, pode não ser. A nossa sabedoria, o nosso entendimento das coisas aqui terrenas, muitas vezes ela não é adequada para que a gente reaja dessa forma. A gente precisa pedir sabedoria que vem do alto, porque é ela que vai direcionar a nossa verdadeira ação, a nossa ação que é realmente, que é esperada por Deus para que a gente tenha. E ele fala, tem que pedir a Deus, só que a gente tem que ter fé na hora de pedir sabedoria. Pedir sabedoria com fé. Por quê? Porque se não tiver fé, é que ele fala, aí não vai alcançar nada. Porque aí é que eu falo, quando não tem fé, aí é uma torcida. Vou fazer um pedido e vou torcer para que dê certo. Se der, deu. Não é assim. Não é torcida, né? Fé é fé, não é torcida, né? E aí, aqui também a gente tem uma relação, quando a gente fala de pedir as coisas
para Deus, no caso aqui, pedir sabedoria. Lá em Mateus 7,7, quer ler Mateus 7,7, irmã? Mateus 7, versículo 7. Lá em Jesus. Posso ler? Pode. Fala da bondade de Deus. Mateus Pedi. 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Sim. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isso. Então, aqui Jesus também está Eu falando. estava Pode lendo, mas eu não abri o microfone. Deixa eu fechar. Ah, não tem problema. Então, aqui a gente vem confirmar que a gente tem que pedir para Deus. Só que tem que ter fé. Por quê? Jesus já falou, pode pedir que vai ser dado. Mas a gente tem que estar nesse caminho, a gente tem que estar nessa fé, a gente não pode estar com dúvida. Então, a gente precisa desse tipo de comportamento para que a gente possa obtê-lo. Então, e ele fala assim, é essa sabedoria que vai nos confortar, essa sabedoria que vem do alto, né? E aí ele fala assim, que o homem inconstante, né, que não é adequado, né? Porque às vezes a gente está naquele vai e volta, né? Ora a gente está animado, ora a gente está desanimado, ora a gente tá na igreja, ora a gente sai da igreja. Essa inconstância, ela não é boa para o fortalecimento. Fortalecimento espiritual é uma vida de fé, uma vida em Cristo, ela é constante, né? Assim, intensa, né? Não é igual assim você falar, já fui lá, já fiz minha oração, já participei, pronto, já resolvi aqui, já estou com um mês aqui garantido. Não tem isso, né? Essa constância, ela é importante para que a gente ganhe essa sabedoria que vem do alto. Bom, e aí, alguém quer falar alguma coisa sobre pedir sabedoria a Deus? Pastor Vanderlei, antes da gente... Sim, quando se fala sabedoria, o primeiro passo que eu observo é o seguinte: fazer o uso correto da sabedoria. O que é fazer o uso correto da sabedoria? Primeiro passo que eu estou observando aqui, até anotei. Não dá, quando você é agredido no serviço, quando alguém está perseguindo você, primeira coisa, você não dá resposta naquele momento que você está triste ou abatido ou com ira. Tenha sabedoria para dar resposta. Qual é a sabedoria que Deus fala para dar resposta quando alguém te machuca? Não é fácil. É você pagar o bem pelo mal. Quer dizer, alguém fez algo contra você, que machucou você, não é fácil. Respira, vai orar e dá a resposta ao contrário daquilo que aquela pessoa pensou que você fosse dar. É pagar o bem pelo mal, a Bíblia fala. Então, tem que ter sabedoria no responder. Eu sei que é difícil, porque quando você é agredido, porque há sérias consequências. Em muitos lugares, no trânsito, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, ou na igreja. É quando você dá uma resposta sem pensar, sem sabedoria. Então, quando alguém machuca você, você fala, você que é uma mulher de Deus, um servo de Deus, respira, fala assim, me dê sabedoria para responder aquilo para aquela pessoa. A consequência grave na igreja, por exemplo, alguém está discutindo alguma coisa, né? Alguém fala alguma coisa, ofendeu você, você dá aquela patada, como diz, né, na pessoa, aí o quê? Ficou sem sabedoria. Quem é o sábio? Aquele que pede sabedoria. Aquele que sabe dar resposta no momento certo. E pode ter certeza absoluta que essa resposta vai produzir frutos naquela vida. Isso já aconteceu uma vez comigo sobre isso aí, que eu fiquei com vontade de fazer coisas terríveis com a pessoa, mas eu pedi graça para Deus naquele momento, passou o dia, passou outro dia, aí eu fui conversar com a pessoa bem diferente. E ele ficou grato com aquilo que eu falei para ele, e ele veio pedir perdão para mim. Olha só. Então, tenha sabedoria realmente, né? Então, não esqueça, a sabedoria, ela produz o quê?
paciência, palavras sábias. Ela produz tanta coisa que nos dá benefício espiritual. Amém. Amém. Agora, aqui no versículo 9, 10, 11, ele fala sobre essa questão da transitoriedade, né? Vamos ver aqui. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Irmãos, aqui ele está falando sobre o humilde e o rico, né? Sobre a riqueza e a pobreza e a riqueza. Então ele está falando, ó, pode se gloriar na sua humildade, né? Você não é rico, mas então vai se gloriar no quê? Na sua dignidade. Porque a dignidade é que é importante aqui, não é a riqueza, não é a coisa material, né? Porque ele está falando que essa questão material do rico, ela passa, né? Então, e tudo vai passar, igual a flor aqui que vai murchar, vai desaparecer. Então ele está dizendo aqui que a gente não tem que dar importância nas riquezas, porque as nossas coisas terrenas, elas são transitórias, elas são passageiras. Então, se a gente não tem riqueza, não estou dizendo que não pode ser rico, né? Pode ser rico, não tem problema. Mas a gente sabe que riqueza é passageiro. Agora, a utilidade que você vai dar à sua riqueza, essa é que é a questão. É a mesma coisa, a pessoa que é humilde, ela consegue ter dignidade. Independente da nossa riqueza, a nossa vida, ela pode ser boa ou ruim, nosso testemunho, ele vai ser bom ou ruim. Independente. Agora, então, a gente não tem que almejar a riqueza. E sim, a gente tem que saber ter sabedoria de saber o que fazer quando a gente tem as coisas. Para que Deus está me dando seja um dom, seja alguma riqueza, alguma coisa? Para que propósito? Então, isso é que é importante, não a riqueza em si, porque ela vai passar. Então, ele está deixando isso claro aqui para a gente, né? A riqueza é uma coisa passageira, então ele não deve ser um alvo, porque a gente sempre pode estar dentro da nossa natureza humana, a gente está sempre querendo ser rico, almejando algumas coisas. Pode, mas isso não deve ser o seu motivo principal, né? Não pode ser o tesouro que você pôs no seu coração, né? Pastor Vani? Então, o que você está falando, né? É como você falou, não é que tem problema você procurar coisas boas na sua vida. Não é que tem problema você ter uma condição financeira boa. Isso não é errado, não é Isso, pecado, não é isso que ele está falando. O problema é onde está o seu coração. Porque se o seu coração estiver preso só no dinheiro, só na sua condição financeira, só no seu QI, né? Vamos dizer assim, o que importa é quem eu conheço, a minha situação, o que eu consigo manejar tudo. Esse é o erro. Você ter dinheiro, você ter uma condição financeira boa, como você falou, glória a Deus, você vai abençoar a casa de Deus, você vai abençoar a obra de Deus. Isso que importa, é onde está o seu coração. Você ter dinheiro e saber abençoar as pessoas, é isso que importa. Ele fala que é passageiro por quê? Porque o dinheiro você não vai levar para o céu. O dinheiro você não vai levar lá quando você for salvo. E ao contrário, se você for uma pessoa avarenta, uma pessoa presa, com o coração voltada somente para as coisas terrenas, para aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo, você começa a se tornar soberbo, achar que você é mais que todo mundo, que você é melhor que todo mundo. Então é isso que ele está falando, que isso aí não é nada. Não é nada o que você tem. O que importa é a sua vida com Deus. O que importa é a sua salvação. amém. Rosi? Paz, Senhor. Eu acho que eu quero um comentário em cima até disso que o Vani falou agora, disso que a gente está comentando. Eu acho que é no próprio Tiago que diz assim: pedir e nada tem porque você não sabe pedir. Quando vocês pedem para o seu próprio deleite. Eu não lembro agora se é Tiago. Por quê? Às vezes você pede riqueza, mas você quer riqueza para quê? Para abençoar a obra, para abençoar a vida dos irmãos, para abençoar a vida das pessoas que estão na sua volta, para abençoar a obra missionária, sabe? A obra missionária. Ou você está pedindo só para ter o carro isso, a casa aquilo,
só para isso. Aí, como diz o pastor, aí você compra o carro isso, casa aquilo e esquece da obra de Deus. Então, quer dizer, você está pedindo para quê? Então, você pede e você não tem, porque quando você pede para o seu próprio deleite, né? Eu acho que é Tiago, depois eu vou dar uma olhadinha, se eu não percebi se a gente leu esse versículo antes, né? Hoje já. Mas é isso. Então, você tem que pedir para abençoar o reino de Deus, para abençoar a vida dos irmãos. Porque quando você tem, não é seu. Você tem que saber que foi Deus que te deu, e isso é para ser usado em benefício, em prol da obra de Deus. É isso. Amém? Amém. É isso mesmo. Edgar? Eu penso também que a gente pode até usar textos até de Salomão, né, comentando isso, que seria aquele que tem muito, aquele que começa a juntar tesouros na terra, como diria, né, muitas riquezas, muitas posses também, ele nunca vai ficar satisfeito e, ao mesmo tempo, ele vai correr atrás do vento, né, porque ele nunca vai pegar, né, ele nunca vai chegar àquilo que ele quer mesmo, realmente. Quando ele consegue um carro, ele quer outro, ele tem uma casa, ele quer outra, quando ele tem uma empresa, ele quer duas, quando ele tem um... E algumas igrejas até vendem essa ideia, né? Algumas igrejas vendem essa ideia de uma corrida sem fim atrás daquilo que é material, né? Nas igrejas, não estou nem falando na vida secular. Algumas igrejas acabam indo para esse lado, né? E isso também é muito complicado a gente administrar, né? Porque parece que a pessoa fala, está sendo próspero, isso tudo é de Deus. Às vezes não, né? Às vezes não, isso está roubando a sua alma, né? Está roubando o seu tempo ali, né? E isso é cruel demais. Então, busque o reino de Deus, e essas coisas vão ser acrescentadas ou não, porque um dia isso tudo não vai ter sentido. Uma pessoa de 99 anos, 110 anos, para que ela quer juntar tesouros, né? Se não para repartir com a família, com aqueles que precisam. Então não tem muito sentido, chega um tempo que não tem sentido na vida. Marcelino, tem 3 minutos aí, hein? Tá? Já vamos passar para o pastor Vanderlei. Amém. Amém. Como já foi comentado, a riqueza não é pecado, porque um homem muito rico, e ele foi... Vai ficar bom esse de novo, amolecer. O pai da fé. Olha só. Então, Abraão foi um homem muito rico, só que ele soube usar a sua riqueza. Então, o erro é como você está usando a sua riqueza, o seu dinheiro. Como? Eu fico pensando, se Deus abençoar muito alguns homens de Deus fiel ao Senhor, a igreja vai ser abençoada também. Então, o erro da pessoa que tem muito dinheiro, como você está usando? Como o Edgar falou, infelizmente a pessoa ganha dinheiro que é cada dia mais, esquece a obra de Deus. Esquece muitas vezes de ir na igreja, agradecer a Deus, né? Então, logicamente que o dinheiro, temos que tomar muito cuidado com aquilo que como estamos usando esse dinheiro. Eu vejo nas igrejas, né? E muitas pessoas que eu conheço algumas, não muitas, que começaram a ganhar dinheiro, foram embora da igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer permaneça muito mais, né? Deus abençoe financeiramente, louve a Deus muito mais, ora o dobro do que você está orando. Use esse dinheiro também, que é o dízimo, né? Na obra do Senhor. Então, Abraão foi o grande homem da fé e um homem muito rico. Que Deus abençoe. E não vamos esquecer também que hoje tem o nosso culto abençoado, né? Meu tempo mudou um pouquinho e a bênção vai ser muito aquecida na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela essa tua palavra, por esse estudo, Pai. Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento para entender a tua palavra como ela é. E continue usando, Pai amado, a vida do Marcelino, do Edgar e de todos que participam, Pai amado. Que nós aprendemos um com o outro. Pai amado, abençoe também o culto de hoje à noite, Pai. Deus, que haja um poder sobrenatural naquele culto, Pai. Que seja um culto de salvação, de libertação, de cura, onde a tua glória será manifestada sobre todos que estão ali. Eu tenho fé que isso vai acontecer, porque nós estamos orando em nome de Jesus. Amém.
Amém, pessoal. Deus abençoe. Amém. Senhor, bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Pai do Senhor.